Reunimos aqui no canal 5 casos muito estranhos e completamente apavorantes sobre um lugar aterrorizante que ficaria em um universo paralelo assustador. Seu nome é Sete Além. Sete Além seria um outro mundo, um mundo terrível, decadente e povoado por pessoas e criaturas totalmente diferentes da nossa realidade. Há quem defina Sete Além como um verdadeiro inferno, uma vez que as pessoas e seres descritos sejam malignos e tenham uma aparência bizarra e diferente de tudo que estamos acostumados. Dizem que Sete Além é uma versão da Terra que deu errado, uma sequência de decisões científicas, políticas e religiosas equivocadas que foram somadas a desastres naturais e cósmicos e que teriam criado uma versão diferente do nosso planeta ao longo da história. Infelizmente, as únicas evidências sobre a real existência do lugar são os relatos daqueles que, de alguma maneira, entraram e, felizmente, conseguiram sair de lá. Entretanto, é provável que muitos que chegaram ao lugar tenham ficado presos e nunca mais retornaram ao nosso mundo, explicando assim por que tantas pessoas desaparecem e nunca mais são encontradas. Tomara que isso nunca aconteça com você. Primeiro caso: Viagem Impossível. Olá, boa noite a todos que acompanham o meu caso aqui no canal Casos para Ouvir no Escuro. Eu sou membro da Força Policial de uma grande cidade do país e atuo na prevenção dos crimes dos mais diversos tipos. Justamente por ter este tipo de trabalho, eu prefiro não revelar meu nome. Espero que entendam. O que estarei contando foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Sei que vai ser difícil para vocês acreditarem em mim. No entanto, eu garanto que tudo é completamente real. Uma noite, quando eu e meu companheiro estávamos de patrulha, indo para o centro histórico do município, passamos em frente a uma praça em que haviam poucos bares e restaurantes abertos. Eram aproximadamente 3 horas da manhã e avistamos pouquíssimas pessoas, mas naquele horário isso era normal. Tudo parecia como de costume e continuamos trafegando por ali, conforme as ordens dos nossos superiores. Resolvemos explorar também as ruas circundantes e, de repente, começamos a perceber alguns detalhes bastante estranhos. Para início de conversa, notamos que só víamos carros de modelos bem antigos, a maioria deles estacionados, e de vez em quando um ou outro passava circulando à nossa frente, em uma rua perpendicular àquela que trafegávamos naquele momento. Começamos a nos preocupar quando percebemos que os pouquíssimos indivíduos que estavam caminhando por ali vestiam-se da mesma forma que as pessoas na primeira metade do século passado. Pareciam trajar aquelas roupas dos anos 40 ou 50. Naquele momento, as pessoas avançavam pelas ruas, passando diante de nós com total indiferença. Era como se elas não pudessem nos ver. Confirmamos isso graças a um casal que passou na nossa frente, caminhando de braços dados, como se estivessem apenas passeando para passar o tempo. Eles cruzaram a rua tão perto da nossa viatura que quase os atropelamos, mas eles nem se deram conta. Era como se nós fôssemos invisíveis. Já bem angustiados, pensamos que talvez tudo aquilo que estava acontecendo nos soava estranho por nervosismo nosso ou algo parecido, e que as várias pessoas estavam vestidas da mesma forma
porque muito provavelmente vinham de alguma festa temática de época. Nós tentamos até repreender o casal que quase atropelamos, mas eles continuaram seguindo seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Viramos na esquina seguinte, tentando segui-los, e nisso notamos que nossos rádios estavam com muita interferência. Devido à nossa incerteza sobre o que estava acontecendo, não tínhamos prestado atenção a última vez que ouvimos nossos companheiros falarem. Ficamos mais atentos ao nosso redor e notamos que tudo havia mudado muito. Alguns prédios pareciam diferentes e outros que sabíamos que eram bem antigos pareciam estar com uma aparência bem melhor, como se fossem recém-construídos. Sei que aquilo que eu vou falar agora vai parecer ridículo, mas naquele instante nós estávamos convencidos de que, de alguma maneira, nós viajamos no tempo, ou algo assim. Sentimos um misto de medo e espanto. Olhamos para todos os lados e a cada segundo que passava ficávamos mais convencidos dessa ideia maluca. E ainda afirmo que ambos lembramos perfeitamente de todos os detalhes da situação. Saímos do nosso carro para avaliar melhor o que estava ocorrendo naquele local. E logo vimos que um homem se aproximava de nós, com um chapéu estranho e roupas largas e escuras. Quando ele estava a poucos metros de nós dois, deu um grande sorriso, acompanhado de um gesto de curiosidade, enquanto nos olhava dos pés à cabeça, de forma indiscreta e divertida. Achamos que agora estava acontecendo ao contrário. Ele é quem estava rindo do nosso jeito de nos vestir, que obviamente era bem diferente dos policiais daquela suposta época em que nós nos encontrávamos. Não conseguimos nos conter e, ainda que sem querer, demos um grito de medo enquanto corríamos de volta para o nosso carro de patrulha. Decidimos entrar em contato com o nosso departamento policial, mas agora os rádios tinham parado completamente de funcionar. Tentamos usar nossos celulares, mas não havia sinal nenhum neles, de nenhuma operadora conhecida. Sem perder mais tempo, ligamos o carro e fugimos dali. A verdade é que nós nem sabíamos para onde ir. Graças a Deus, tudo acabou tão de repente como começou. Notamos isso quando atravessamos a rua seguinte e os rádios voltaram a funcionar, embora só ouvíssemos estática. Tentamos usá-los e, depois de um tempo, eles estavam transmitindo novamente as vozes de nossos colegas. Os telefones recuperaram o sinal e, em um piscar de olhos, os carros antigos desapareceram e as pessoas que circulavam já estavam vestidas normalmente. Não sabíamos o que dizer aos policiais que verificaram a nossa ligação. Então, simplesmente relatamos uma falha nos nossos rádios e dissemos que estávamos testando-os. Nunca mencionamos nada a ninguém sobre o que aconteceu conosco. Temos medo de que riam de nós. E por isso, agradeceria ao canal se mantivesse meus dados anônimos. Repito que não sabemos explicar com certeza o que foi essa experiência. Eu poderia até concluir que enlouqueci e que tudo foi forjado pela minha mente. Porém, meu parceiro viu e sentiu exatamente as mesmas coisas que eu. A única coisa que podemos alcançar em nossa mente é que aparentemente viajamos no tempo, ou algo assim. Espero que alguém do seu público possa nos dar uma explicação científica ou lógica para o que aconteceu. Foi algo curioso, e eu volto a afirmar que o que vivemos foi real. Mas uma coisa muito estranha que eu vou contar é que no dia seguinte acordamos com uma infecção ocular grave nos 2 olhos de cada um. Não pudemos abri-los naquele dia. Por sorte nossa, o próximo plantão era dali a 2 dias. Depois desse tempo, já estávamos melhor. Segundo caso, uma noite terrível.
Saudações! Meu nome é Carla e eu tenho um relato para contar muito estranho e sem nenhuma explicação lógica. Pelo menos nenhuma que seja racional e admissível. Bem, o evento que estarei narrando aconteceu comigo e um casal de amigos enquanto voltávamos da praia. Para proteger a identidade dessas duas pessoas, eu prefiro omitir seus nomes. Espero que me entendam. Tudo aconteceu no ano de 2001, quando eu voltava de uma viagem de férias. Durante esse tempo, nós ficamos em uma casa alugada perto de uma famosa praia de um dos estados do Nordeste. Poderia ter sido um excelente período de férias, mas nós passamos um mês inteiro de total confinamento e isolamento. Isso por causa de uma chuva que durou exatamente 28 dias, sem parar. No dia que parou de chover, apenas colocamos as nossas coisas no carro, que estava com um tanque abastecido, e saímos de lá, exatamente às 2h20 da tarde. Logo, pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal. E é aí que o nosso mistério começa. Chegando na pista, resolvemos atravessar e entrar em uma rua paralela a ela, que possuía um pequeno mercado com o nome de Rede das Nações, para comprar pão e algumas outras coisas, caso sentíssemos fome no trajeto. Nesse estabelecimento, nós ficamos por exatos 5 minutos. Voltamos ao carro e seguimos pela estrada. Daí em diante, nem eu, nem este casal de amigos têm lembrança de mais nada, até o momento em que chegamos a entrar em uma outra estrada perpendicular à primeira, por onde seguíamos sempre em frente. Essa estradinha parecia ser antiga e aparentemente bem pouco utilizada. Quando percebemos, já era noite escura e nós nos demos por perdidos. Aquela estradinha parecia não ter fim. Foram muitos quilômetros dirigindo, tendo apenas vegetação na paisagem. Nenhum outro veículo passava por nós, já havia várias horas. Depois de um bom tempo, chegamos a um ponto nesta estrada onde havia um pequeno bar, bem simples e rústico. Ao lado havia uma casa toda pintada de cal, com iluminação de lampião. Lembro-me que o bar também era todo iluminado por lampiões pendurados nas paredes, e as pessoas que estavam lá eram muito estranhas. Vestiam-se com roupas de antigamente, como as usadas nas décadas de 1930 ou 40. Eles falavam de um jeito também diferente de nós. Falavam em português, sim, mas com um sotaque estranho, e usavam palavras que atualmente não se usam mais. O mais estranho de tudo foi quando nós perguntamos a eles sobre a autoestrada, aquela onde nós deveríamos estar. Queríamos saber como fazer para pegá-la de novo. Eles meramente nos perguntaram o que era uma autoestrada, pois eles nunca tinham ouvido essa palavra e não sabiam o que era isso. Perdidos e assustados, entramos no carro apavorados. Saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio. Continuamos naquela estradinha durante mais um tempo, até que resolvemos voltar e fazer o caminho oposto do que tínhamos feito até o momento. Acredito que rodamos a noite inteira. Mesmo desconfiados, tentamos voltar àquele bar para procurar algum sinal de onde estaríamos. Passamos exatamente pelo mesmo ponto da estrada porque estávamos marcando o tempo de trajeto. Surpreendentemente, na volta,
não existia mais o bar. Não existia nada em quilômetros, seja para frente ou para trás. A nossa próxima lembrança é de estarmos finalmente na autoestrada que precisávamos. Como isso aconteceu? Não temos a menor ideia. Depois disso, a última lembrança que nos restou é de estarmos finalmente chegando na frente da minha casa, às 5 horas da manhã, com o tanque do carro inacreditavelmente cheio, e eu com a sacola de compras do Mercado Rede das Nações, que simplesmente não existe e nem nunca existiu em nenhum estado do Nordeste. E para piorar, o filme de 36 poses que eu tinha na máquina fotográfica havia sumido. Até hoje eu não sei explicar o que houve conosco, mas nossas vidas foram totalmente mudadas a partir daquela noite terrível. Tenho pesadelos horríveis que até hoje roubam minhas noites de sono. Nós fizemos um pacto de jamais contar para alguém ou voltar a falar sobre isso novamente. Mas eu resolvi abrir uma exceção para falar aqui neste canal sobre tudo o que nos aconteceu naquela noite. O que mais me preocupa em tudo isso são os fatos que nós esquecemos naquele trajeto. O que será que aconteceu naquele espaço de tempo em que as nossas memórias foram apagadas? Será que o que esquecemos é pior do que o pouco que lembramos? É melhor mesmo nem pensar mais nisso. Terceiro caso: uma casa sobrenatural na mata. Olá, meu nome é João e eu moro em uma cidade bastante conhecida que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, mas no momento eu prefiro não citar o nome. No sul fluminense, durante a década de 80, era muito comum as pessoas criarem passarinhos de diversos tipos e até mesmo caçarem pássaros de várias espécies, além de outros animais, nas matas da região. Naquela época, não existia essa consciência ambiental que felizmente existe hoje. Praticamente ninguém falava nada sobre a proteção das matas, dos pássaros e dos animais silvestres em geral. Aliás, não existia sequer algum tipo de fiscalização como essas que o IBAMA faz atualmente. Pelo menos aqui na minha região era assim. Bem, o fato é que o meu pai criava pássaros, como a maioria das pessoas que vieram da roça. Ele gostava muito de trinca-ferros, curióis e canários. E não somente ele criava aves, mas meus tios, parentes e vizinhos também. Aliás, era bem comum nas cidades do interior. Isso movimentava um pequeno mercado, onde esses animais eram trocados, comprados e vendidos. Meu pai gostava de organizar caçadas, tanto de pássaros para criar ou negociar, como de alguns pequenos animais para consumo. Meus primos, que na época já eram adultos, viviam caçando esses animais também. Bom, teve um dia que o meu pai combinou com um primo meu, de nome Rodrigo, de irem caçar em um local chamado Matão. O local era conhecido por todos da nossa vizinhança. Era distante cerca de pouco mais de 1 hora de caminhada a partir da minha casa. Era uma pequena mata no meio de 2 colinas utilizadas como pasto para o gado. Apesar do lugar pertencer a um grande fazendeiro, dono de muitas terras, era comum o povo ir ali para caçar e curtir a natureza. Na véspera do dia combinado, o meu primo chegou lá em casa e disse que não poderia mais ir, porque tinha uma entrevista de emprego cedinho no dia seguinte.
Meu pai então decidiu ir sozinho mesmo, já que ele conhecia bem o lugar e sabia andar por lá com facilidade. Então, na madrugada, preparou suas coisas, pegou a gaiola de caça e saiu com o dia amanhecendo, ainda antes das 5 horas da manhã. Pouco depois das 7 horas da manhã, fomos surpreendidos com o meu pai retornando sem ter caçado nada. Segundo ele, ao chegar no matão, deparou-se com uma casa na entrada da mata. Tinha também no local uma horta de alface, repolho, couve e outras verduras plantadas ao redor da casa. Era uma horta muito bem cuidada e trabalhada que rodeava toda a residência. A casa era bem simples, de pau a pique, dessas de sapê, e lá de dentro vinha o barulho de muitas crianças que gritavam, brincavam e faziam uma tremenda algazarra. Meu pai disse que até chegou perto, olhou tudo à volta do lugar, pensou em chamar os moradores para perguntar se ainda poderia caçar na região, mas com o barulho, que era grande, achou que não seria ouvido. Também observou que não havia nenhum animal ali, como cães, cavalos ou mesmo gado, que eram tão comuns naquela área. Viu apenas a casa com as crianças brincando lá dentro e a enorme horta cheia de verduras ao redor da casa. Meu pai achou que o dono da fazenda havia contratado algum caseiro para tomar conta do local, em virtude de haver muita gente caçando naquela região. Já fazia alguns meses que meu pai não passava por aquele local, e ele concluiu que provavelmente foi durante esse período que alguém plantou a horta e construiu a casa. Então, o meu pai achou melhor retornar para casa mesmo sem ter caçado nada. Tudo isso seria considerado normal se na tarde do mesmo dia o meu primo Rodrigo não aparecesse lá em casa para saber da caçada. Obviamente, meu pai contou para o meu primo sobre a casa que encontrou, o barulho das crianças e a horta cheia de verduras bonitas. Disse que ficou com medo do caseiro aparecer e colocar ele para correr de lá, por ordem do fazendeiro. Meu primo arregalou os olhos e não acreditou nas palavras do meu pai. Achou que era alguma piada, porque ele mesmo esteve no local 3 dias antes e não havia nada dessas coisas lá. Porém, meu pai disse que não estava brincando e que, de fato, tinha visto tudo o que ele contou. Conversando sobre isso, eles chegaram à conclusão de que até seria possível construir uma pequena casa de sapê em 3 dias, mas uma horta com verduras prontas para serem colhidas, aí não. Assim, decidiram que iriam lá no dia seguinte para tirar a dúvida. Se houvesse algum caseiro da fazenda morando lá, eles pediriam permissão para entrar. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, meu pai saiu, passou na casa do meu tio, pegou o meu primo e foram para o matão. Agora, tente imaginar a surpresa do meu pai ao chegar exatamente no mesmo lugar, 24 horas depois, e simplesmente não encontrar nada no local, mas nadinha mesmo. O pasto estava lá, a mata também estava lá, mas não tinha nenhuma casa, nem barulho de crianças brincando e tampouco uma horta cheia de verduras. Meu pai encontrou até as pegadas feitas por ele no dia anterior. Depois disso, voltou dali mesmo e não caçou mais nada naquele local por uns 5 anos. Antes que pensem algo errado sobre o meu pai, eu afirmo que ele não bebia naquele horário, pois encarava as caçadas como algo muito sério e sempre as realizava completamente sóbrio. Meu pai
Era católico não praticante, mas tinha muita fé em Deus. Constantemente rezava e acendia velas para as almas, uma mania de mineiro. Segundo ele, o evento ocorrido seria uma proteção que as almas teriam lhe dado para ajudar. Na sua interpretação pessoal, ele concluiu que talvez algo de errado poderia acontecer na mata naquele dia, como uma picada de cobra venenosa, por exemplo. Não importando o que fosse, o fato é que o meu pai ficou longe de lá por um bom tempo. Agora, como aquela casa surgiu do nada e desapareceu do mesmo modo, é um mistério completo. E aquelas vozes que vinham de dentro da casa? Quem seriam aquelas crianças? Seria alguma visita de outra dimensão com algum objetivo específico? Meu pai atravessou algum portal para o além ou viajou no tempo? Infelizmente, eu acho que nunca saberemos. Quarto caso: a Estrada Estranha. Saudações. O meu nome é Jéssica. E o caso que me aconteceu foi realmente muito estranho. Eu sempre quis ter algum relato sobrenatural para contar, mas até 2 meses atrás não havia me acontecido nada que eu pudesse considerar um evento paranormal. E era assim, até que eu precisei retornar para minha cidade natal, para resolver alguns problemas relacionados a uma herança que eu recebi. Eu sou nascida em uma cidade de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, mas me mudei há quase 5 anos para São Paulo, para fazer uma faculdade, e desde então nunca mais estive na minha cidade de origem, apesar da saudade que sinto do lugar onde nasci e fui criada, e dos parentes que ainda tenho por lá. Bom, no dia 2 de junho, recebi uma ligação de um homem que se identificou como sendo o advogado de uma das minhas tias, que ainda morava lá. Ele me informou que ela havia falecido em decorrência de um infarto, mas que antes de morrer, havia feito um testamento, deixando para mim parte de uma herança. Ele me pediu que eu fosse até lá para resolver algumas questões burocráticas e então receber a minha parte, conforme o testamento. Dessa maneira, marquei uma data para encontrar com ele, e um dia antes do combinado, peguei meu carro e caí na estrada para enfrentar os mais de 1.000 quilômetros de distância entre um local e outro. Depois de muitas horas de viagem, quando eu já estava até perto da minha cidade natal e faltava menos de 150 quilômetros para chegar, entrei por uma estrada que eu sabia que no fim da mesma eu chegaria até o meu destino. Eu conhecia bem aquela estrada, pois eu já havia passado por ali muitas vezes, quando eu ainda morava em Santa Catarina, e no começo dela percebi que pouca coisa havia mudado. Eu já estava muito cansada e com bastante fome naquela altura da viagem, então fiquei muito aliviada ao ver um posto de gasolina bem na beira da rodovia. Naquele ponto, o local era quase um deserto completo, e a única coisa que havia ali era realmente aquele posto. Decidi parar nele para esticar o corpo e descansar um pouco, apesar de achar que, como já era bem tarde, o estabelecimento estaria fechado. Assim que parei o carro, eu levei um grande susto. Para minha surpresa, bateu no meu vidro um homem estranho, com um uniforme de frentista, que me perguntou se eu iria abastecer. Pedi a ele que completasse o tanque e perguntei se havia ali alguma loja de conveniência ou se havia algum estabelecimento próximo que estivesse aberto. Ele me disse que a loja do posto funcionava 24 horas.
Eu saí do carro e disse a ele que iria comprar algumas coisas e voltaria para pagar pelo combustível. Ele não me respondeu mais nada. Ficou apenas me encarando, com um olhar fixo e sério, o que já me deixou muito assustada. Quando entrei na loja, reparei que o ambiente estava frio e muito mal iluminado. Vi que apenas uma senhora estava sentada em um banco próximo ao caixa. Ela era bastante magra, tanto que parecia até doente. Possuía os olhos bem fundos e uma pele muito ressecada, que parecia até que poderia começar a descamar a qualquer momento. Todo aquele ambiente me fez tremer de medo, e justamente por querer sair dali o mais rápido possível, peguei apenas algumas poucas coisas e fui logo pagar por elas. Entreguei o meu cartão para aquela mulher, que sem dar uma só palavra, passou o mesmo na máquina e depois me devolveu, colocando as minhas compras em uma sacola e voltando para o banco, onde sentou-se novamente e ficou me encarando até eu sair da loja. Eu estava voltando para o carro quando notei que o frentista andava de uma maneira muito esquisita. Ele mancava bastante e tremia de um jeito muito estranho. Ele também tinha uma cara sinistra, meio deformado, com uma cicatriz que lembrava uma queimadura e pegava quase a metade do seu rosto e parte do pescoço. Também pude notar que ele era cego de um olho. Não me levem a mal, eu não tenho preconceito com aparências e tal, mas todo aquele ambiente frio e escuro, com aquelas pessoas não muito simpáticas, estava me deixando totalmente desconfortável. Usei meu cartão outra vez para pagar pela gasolina e entrei no carro. Enquanto agradecia ao homem e fechava a porta do carro, ele fez um barulho estranho, uma espécie de gemido ou um grunhido medonho. Arranquei com o carro desesperada, mas me sentindo aliviada por estar saindo daquele lugar que parecia um pesadelo. Assim, comecei a dirigir e percebi que a estrada estava bastante estranha. Havia muitas curvas que não eram compatíveis com as minhas lembranças da região. Na beira da estrada havia também algumas poucas árvores, todas sem folhas e extremamente retorcidas. Uma névoa densa encobriu a minha visão e parecia que ficava cada vez mais frio naquele local. Dirigi por alguns minutos por aquela estrada, estranhando bastante o lugar, até que, ao fazer uma curva fechada, uma luz forte que vinha de um poste bateu nos meus olhos, me fazendo perder a visão por um breve momento. Lembrei que estava cansada e que isso poderia ser muito perigoso, já que para acontecer um acidente grave em estradas que não estamos mais muito acostumados a usar, custa pouco. Decidi parar no acostamento para descansar um pouco. Quando fui pegar uma garrafa de suco que havia comprado no posto, fiquei pasma ao não encontrar a sacola com as compras que eu havia feito. Eu tinha certeza de que havia colocado a sacola no banco do carona e, apesar de procurar bastante, olhando no chão do carro e até no banco traseiro, eu não achei absolutamente nada. Pensei que, como estava com pressa para sair do posto, poderia ter deixado cair do lado de fora do carro sem nem perceber. Essa era a única explicação que vinha à minha mente. Enquanto estava ali, parada e pensando nessa situação, percebi uma luz na estrada vindo em minha direção. Era um carro que trafegava em sentido contrário ao meu, e a claridade dos faróis me fez ver que a estrada estava exatamente da mesma forma que eu me lembrava, antes daquela viagem. Estava bastante arborizada nas margens, com árvores normais, diferente das árvores totalmente retorcidas que eu havia visto até então. Cochilei por alguns minutos e, ao acordar, vi novamente a estrada daquele jeito estranho, com aquelas escassas árvores que eram velhas e secas.
Por incrível que pareça, olhei para o banco do carona e vi a tal sacola com as minhas compras. Fiquei me perguntando como que ela poderia ter aparecido ali enquanto eu dormia. Liguei o carro e comecei a dirigir, andando por aquela estrada esquisita. Trafeguei por um período que me pareceu ser de várias horas, na rodovia escura e muito esburacada. Aquela neblina e com as várias curvas pelas quais eu já havia passado me deixavam completamente assustada, pois eu não lembrava de nada daquilo, mesmo já tendo dirigido por ali várias vezes. Eu simplesmente não entendia como eu ainda não tinha chegado ao meu destino, pois não faltava tanto assim quando eu parei para descansar. Bom, depois de muito tempo rodando com o carro, percebi que estavam surgindo os primeiros raios de sol do novo dia. Conforme eles iam aparecendo, eu ia ficando cada vez mais aliviada. Apesar disso, notei mais duas coisas estranhas. A sacola de compras que estava ao meu lado havia sumido novamente, e o medidor de combustível do carro estava quase na reserva, apontando que eu tinha bem pouca gasolina. Eu me perguntei como isso seria possível se eu havia completado o tanque na noite anterior. No fim das contas, achei que eu estava ficando louca, pois eu não conseguia entender o que aconteceu com as compras que eu havia feito e com o gasto excessivo de gasolina do carro. E por que aquela estrada estava tão diferente de como eu me lembrava em alguns trechos. E também como eu tinha dirigido por tantas horas e não havia ainda conseguido entrar na cidade, já que eu não estava tão longe assim. Não seria possível errar o caminho, pois aquela rodovia invariavelmente desemboca no meu destino. Nem consegui andar muito mais, já que fiquei sem combustível. Esperei alguns momentos dentro do carro, o que foi tempo suficiente para o dia amanhecer por completo. Chamei o socorro e pedi que me levasse um pouco de gasolina. Quase uma hora depois, o veículo enviado pela seguradora chegou, trazendo o combustível para eu dirigir por mais uns 45 minutos, até que finalmente entrei na cidade. Senti um grande alívio ao chegar e parei na primeira pousada que vi, louca para tomar um banho e dormir um pouco. Descansei, visitei alguns parentes e amigos, resolvi as burocracias que eu precisava e voltei para casa, ainda sem entender o que tinha acontecido comigo durante a primeira parte da minha viagem. Na volta, não achei as árvores retorcidas, não vi o posto de combustível e nem mesmo os buracos na estrada. Quando eu cheguei em casa, pensei muito sobre o ocorrido, mas como nunca consegui explicações sobre aquilo, decidi esquecer o assunto. Alguns dias depois, chegou a fatura do meu cartão de crédito, o mesmo que eu usei na viagem. Quando abri, tive mais uma surpresa. Não havia nenhuma cobrança relativa ao combustível ou à loja de conveniência. Até hoje estou intrigada com aquilo tudo, e a única possibilidade que me ocorre é que eu fui para Sete Além. Já vi muitos relatos desse tipo na internet, e todos eles falam de experiências muito parecidas com as minhas. Descrevem esse local como um lugar sombrio, onde as coisas são quebradas e as pessoas são estranhas. Sempre há esse clima meio de pesadelo. Será que isso é uma outra dimensão? Um outro mundo onde chegamos passando sem querer por algum tipo de portal? Gostaria de poder entender o que me aconteceu, pois o tema realmente me fascina. Mas eu só tenho certeza de uma coisa: eu nunca mais quero passar por isso de novo. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida
E escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: estrada para o nada. Saudações! Meu nome é Rodrigo e o meu relato é sobre um caso muito estranho que aconteceu comigo já há muitos anos, precisamente no ano de 1992. Guardo este fato em minha mente e jamais o esquecerei devido à estranheza dos acontecimentos. Para os céticos, garanto que foi verdade, mesmo que ninguém possa confirmar, pois o fenômeno aconteceu quando eu estava sozinho em uma experiência única e surpreendente. No ano de 1992, eu namorava uma linda garota chamada Rosana, a qual conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo na época. Quando eu vi a Rosana pela primeira vez, eu já me apaixonei. Pois ela era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, totalmente encantadora. Dançamos na festa e logo nos identificamos um com o outro. Pouco tempo depois, começamos a namorar. Os pais de Rosana moravam em um sítio no Mato Grosso do Sul, mas ela, naquela ocasião, estava morando com uma tia em uma cidade do interior paulista, que era também onde eu morava naqueles tempos. Ela dizia que ela foi morar com a sua tia para ter mais chances de estudar e de conseguir um bom emprego, pois na cidade onde ela morava, em Mato Grosso do Sul, não existiam oportunidades de estudos e nem tampouco de trabalho. O tempo foi passando e Rosana disse para mim que passaria uma parte das suas férias no sítio dos seus pais, pois fazia tempo que não os via. Eu gostaria muito de poder ir com a Rosana e ficar com ela em suas férias no sítio dos seus pais, pois além de podermos ficar mais tempo juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade para conhecer lugares novos. Só que eu trabalhava muito e eu não teria férias tão cedo, então isso não seria possível. Entretanto, eu recentemente havia recebido um prêmio no trabalho e tinha direito a alguns dias de folga na empresa, devido a ter realizado algumas tarefas à noite. Com isso, eu consegui tirar 3 dias, que, emendando com o fim de semana, se transformariam em 5 dias. Já era alguma coisa, né? Então eu planejei levar a Rosana de carro, ficar lá 3 dias e voltar sozinho para trabalhar. Rosana depois voltaria de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. Meu carro era bem novo e era um veículo muito bom na época. Eu cuidava bem dele, sempre fazendo revisões, então eu nem me preocupava com a parte mecânica. Chegada a data, partimos para a viagem. Da nossa cidade de origem até o sítio onde moravam os pais de Rosana, tinha aproximadamente 860 quilômetros. É bom observar que naquela época, os recursos tecnológicos que temos hoje em dia, como o GPS, celular e internet, ainda não estavam presentes no nosso dia a dia. As rotas das viagens eram feitas por mapas de papel mesmo. Eu usava um que consegui no Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, e esse era bem completo. Quando chegou a data marcada, eu e a Rosana partimos para a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1992, uma quarta-feira. Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem. Passamos por lugares lindos, com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais de Rosana era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas valeu a pena.
Seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. Lá, andamos a cavalo, pescamos, fizemos passeios pela região. Foi tudo maravilhoso. Quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei as minhas coisas para o retorno. Devido a estar me sentindo tão bem lá, no sítio dos pais da Rosana, eu enrolei e acabei saindo de lá já bem tarde, até anoitecendo. Rosana e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim, eu resolvi ir, pois eu queria, já no domingo, estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira. Então, parti. Peguei a estrada de terra próximo ao sítio dos pais da Rosana e já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram mais curtos. Como o tempo estava nublado, ameaçando chover, a noite se tornou ainda mais escura. Meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha mais 4 auxiliares, 2 que já estavam no carro e mais 2 próprios para neblina, que eu coloquei antes de partirmos para a viagem, como precaução, pois eu sabia que pegaríamos trajetos bem escuros e afastados das cidades. Percorri alguns quilômetros daquela estrada e estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam e chacoalhavam bastante. Dava uma impressão terrível. E então começou a chover. Eu seguia por aquela estrada de terra já por um bom tempo, até que em um certo ponto eu vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pelo vento ou pela chuva. Eu não conseguiria passar, então eu me lembrei de que havia um desvio na estrada alguns quilômetros atrás e voltei. Chegando no local, encontrei, na verdade, 2 desvios, um para a esquerda e outro para a direita. Imaginei que, pegando o da direita, eu seguiria, de certa forma, em direção à cidade e acabaria encontrando o caminho certo. Então virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas eu já não tinha a certeza de que aquela estrada me levaria para a cidade. A chuva havia parado e, conforme o caminho se seguia, eu comecei a notar no céu umas luzes estranhas. Era como neon, ou feixes de luzes suaves, nas cores azuladas, esverdeadas e avermelhadas. Isso sobre o caminho que eu estava fazendo. Eu achei aquilo estranhíssimo, mas segui em frente. Avançando mais um pouco, notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava aumentando. No caminho inteiro, com os 6 faróis do carro ligados, os 2 originais mais os auxiliares, eu via toda a vegetação à volta e os detalhes da estrada normalmente. Porém, a partir daquele momento, parecia que não havia mais nada em volta. Parecia que eu estava em uma estrada no alto de uma serra e que em volta havia algum tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para se observar ao redor. Nesse ponto, eu fiquei realmente assustado. Então parei o carro e abri o vidro. Não se ouvia absolutamente nada, nem o ruído do vento ou da vegetação balançando, nem insetos ou outros animais noturnos. Eu só ouvia o som do motor do carro. Então desci do automóvel para observar melhor os arredores, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e ter todos os faróis acesos para iluminar em volta. O que eu vou contar agora é algo incrível, anormal, estranho e muito bizarro. Eu aposto que ninguém acreditará, mas aconteceu mesmo. Eu sei, porque eu estava lá. Não havia nada ali, simplesmente nada. Quando eu digo nada,
Estou falando sobre vegetação, pedras, céu, estrelas, nuvens. Nem mesmo a estrada estava ali. Não havia nem o chão. Eu estava pisando em nada. Os faróis do carro iluminavam bem longe, mas eu só via o carro e os feixes das luzes dos faróis, que seguiam até se perderem na escuridão total. Não havia onde pisar. Não existia nenhum tipo de limite, nada nas laterais, nem em cima, nem embaixo. Olhando-se ao redor, era tudo completamente negro, um vazio, um breu apavorante. Eu me senti perdido e angustiado. Eu não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem as estações de rádio funcionavam. Só existia chiado. Eu não sabia o que pensar ou o que fazer. Eu estava desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro, mas eu fiquei com medo de cair em algum buraco. Sei lá, pois não se via nada, não existia nada e eu nem sabia onde eu estava. Então só desliguei o carro e fiquei ali, com o rádio chiando, parado por algum tempo. E não me lembro de mais nada. Acredito que eu acabei ou dormindo ou desmaiando. Horas depois, despertei assustado, pois de repente escutei um barulho enorme e quando abri os olhos, eu vi um trator na minha frente. Já era de manhã, pois tudo estava claro, graças a Deus. O motorista do trator desceu e perguntou: "Tá tudo bem, garoto?" Eu disse que não sabia e perguntei onde eu estava. E ele me disse qual era aquela estrada. Era exatamente a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore. Então agradeci ao homem. Segui em frente. Cheguei na rodovia principal. Coloquei gasolina no carro e segui viagem. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Não sei se o que houve tem a ver com as luzes que eu vi no céu, ou se não teve. Mas também não sei que luzes eram aquelas. E não sei que lugar estranho era aquele em que eu fui parar. Não foi delírio meu, pois eu não uso drogas, não fumo, não bebo, e não tinha e não tenho qualquer doença mental ou psicológica. Mas eu garanto que o que eu contei aqui aconteceu mesmo, de verdade. Todas as pessoas que eu contei isso na época zombaram de mim. Por isso eu deixei de comentar o caso. Mas agora que encontrei este canal, onde vi outros casos incríveis que aconteceram com outras pessoas, eu me senti mais à vontade para contar o meu relato. Só sei que depois dessa experiência, nunca mais viajei sozinho à noite, principalmente em locais afastados e sem referência. Sei que no mundo todo, desde os tempos mais antigos, existem relatos de casos sobre pessoas que desapareceram e reapareceram em lugares diferentes, sem saber o que tinha acontecido, bem como também de pessoas que juraram ver paisagens, construções e indivíduos com aparências de épocas mais antigas, mas que em seguida desapareceram. Será que nós passamos por algum tipo de portal interdimensional que se abriu durante o nosso trajeto? Ou será algum outro tipo de experiência inexplicável e que é além da nossa compreensão?